está solicitando a prorrogação de prazo para responder a solicitação do Tribunal, Excelência, e tendo em vista que foi feito de modo tempestivo, sendo a praxe do Tribunal, não havendo restrição, pelo contrário, mas homenagem ao princípio dos princípios do contraditório e da ampla defesa, eu entendo razoável que seja esse prazo para em 15 dias, por mais 15 dias, quanto da publicação em Diário Oficial e ou do término do prazo primeiramente deferido, que for mais benéfico a ele, a fim de que se manifeste a respeito, inclusive, encaminhando as documentações de praxe. Como voto, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público opina favoravelmente ao pedido de prorrogação de prazo. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator, presidente. Aprovados. Senhor presidente, tem também dois processos, o 12342 de 2016 e o 12343 de 2016. São processos de tomada de contas. A Assembleia Legislativa, exercícios financeiros 2005 e 2006. Aqui, Excelência, eu estou, foi solicitado o tribunal, na verdade, aprovou a conversão das tomadas de contas em diligência, a par de solicitar as documentações do presidente à época da Assembleia Legislativa. Tendo o mesmo sido notificado, permanecer inerte. Então, a praxe nossa é aplicar a sanção por descumprimento de diligência e conceder-lhe mais 5 dias improrrogáveis para que apresente a documentação solicitada. Só quero ver aqui a decisão, que também foi encaminhado ao atual gestor para que, detendo a documentação, a encaminhasse a este Tribunal de Contas. Peço só uma gentileza. Aqui também, Excelência, também foi dirigida ao atual presidente da Assembleia e ao da época. Então, o processo, como de praxe, nós temos adotado esse pedido. E, sendo assim, no mais, aplicando esse prazo, alertar o gestor que não pagamento poderá ocasionar a remessa do título executivo, a PGE, para a devida ação executiva, dar publicidade a essa decisão, realizar os encaminhamentos de notificação, não de imposição de sanção, por meio do gabinete autorizado pelo plenário, e após isto evoluir o processo do gabinete para as manifestações ou outras providências que se fizerem necessárias, senhora presidente. É como voto nesses dois processos. Com a palavra o Ministério Público. Senhor conselheiro relator, só um esclarecimento. Pois não. Em ambos os processos, houve a devida notificação do responsável e na notificação consta o alerta que não atendimento à diligência do tribunal e seja aplicação... conforme os artigos da lei orgânica da Corte. Então, na notificação inicial já houve esse alerta. Com esses esclarecimentos, o Ministério Público opina favoravelmente à imposição da penalidade. Em discussão. Senhor presidente, tem uma dúvida, senhor conselheiro relator. A imposição de multa é para o responsável pela prestação de descumprimento da diligência à época, de não ter cumprido a solicitação do tribunal quando a solicitação de documentos relativos à sua gestão. Sim, mas aí a diligência foi dirigida a dois
destinatários ao atual prefeito e ao ex-prefeito, é isso? Não, Excelência, ao antigo presidente da Assembleia 2005-2006 e ao atual a título de colaboração com o tribunal em que, detendo a documentação, se manifestasse a respeito. Então, o atual, ele não está sendo multado aí? Não, só o da época, que tinha obrigação legal de mandar a prestação de contas até o final de abril do ano subsequente à sua gestão. Essa citação foi... Vossa Excelência pode me dizer qual foi o período, o período que ele recebeu, a data? Porque essa pergunta eu até justifico, porque, se eu não me engano, o responsável, à época, ele se encontra recluso. Certo. Então, talvez não possa ter podido atender a solicitação de Vossa Excelência. Olha, Excelência, foi entregue aqui na residência, no endereço oficial dele, constando que consta no site cadastrado da Receita, no dia 24 de julho, condomínio Aldebaran Beta. Foi 24 recebido de lá. julho? Foi. Ele já estava... Já estava recluso esse período? Já. Tá. Eu Obrigado, senhor conselheiro. posso fazer o esclarecimento que, na verdade, hoje há um entendimento que, mesmo até em processos de execução, a não ser que esteja enganado, se eu estiver enganado, me corrija, é válido a citação entregue na portaria do prédio, que se assemelha à portaria do condomínio. Nesse sentido, eu faço esse esclarecimento, mas, aparentemente, de fato, já em julho já estava aqui sancionado, o virtualmente sancionado, realmente recluso. Obrigado, senhor presidente. Posso, conselheiro, um minutinho só? É o seguinte, a gente estava sempre tendo de praxe aqui, ficou definido e fazia como Vossa Excelência fez. Encaminhou para os dois, para o antigo e para o atual. Não foi cumprida por nenhum dos dois. O gestor atual justificou que não tem, houve uma justificativa por que ele não enviou a documentação, mesmo não sendo da gestão dele, mas sendo atual de outro. Ok. A gente tem tido um procedimento de dar opção aos dois a se manifestarem de alguma forma, né, para que a penalidade seja no sentido se o atual não pôde mandar porque não tem, é uma justificativa, e aí plausível. Agora, por que não mandou nem justificou? E a penalidade está indo só para o anterior? A responsabilidade, essa obrigação era dele ter enviado. Sim, mas então, não, eu quero me situar daqui para frente, por exemplo. Então, quem é o atual, se não foi na gestão dele, ele não será penalizado? É isso que eu queria saber. Se ele não for penalizado, então eu quero criar simplesmente um caminho só. É essa a pergunta. Já discutimos isso mais de uma vez. Sim, e a gente está tentando penalizando a discussão de novo. Para mim, não tem algo mais salutar. Eu fui um profundo defensor contra fazer isso, porque dá a impressão que, como eu já ouvi aqui de alguns colegas, que ele não tem que pegar o município, aqui no caso a Assembleia, colocar debaixo do braço e levar para casa. Mas a gente se esquece, aliás, não pode se esquecer, que a obrigação dele é de ter enviado. Vou aqui exemplificar, não vou nem exemplificar. Vossa Excelência foi presidente do Tribunal de Contas. Em abril do ano seguinte à sua gestão, quem tinha a obrigação de encaminhar as contas? Vossa Excelência. Sim. Vossa Excelência não encaminhou. Teria sentido sancionar o atual presidente, porque Vossa Excelência não encaminhou a obrigação, por mais que ela tenha a responsabilidade hoje pela guarda documental do tribunal. E até pergunto, como é que ela irá guardar algo que sequer existe? É algo que a gente tem que pensar. Não estou aqui dizendo que não exista nada, mas a prestação de contas em si, de responsabilidade pessoal do gestor, seria uma mudança de paradigma de todo o ordenamento jurídico. Uma responsabilidade que é pessoal se transpor para outro gestor. Não, mas é isso que eu estou falando. Não estou dizendo, é só para... Sim, eu quero explicar que não é nesse sentido que eu estou falando. Estou falando o seguinte, no caso que Vossa Excelência explicou, no caso nosso, inclusive, Sim. se eu,
no dia 30 de abril, que eu teria que placar, eu não estaria na presidência. Perfeito. Certo? Normalmente, o gestor que sucede é que vai encaminhar. Numa gestão, o anterior não mandou, aí Vossa Excelência notificou o anterior e o outro. Aí o que é que eu faria? Eu viria aqui e dizia, presidente, olha, não foi dia 30. Então a senhora, por gentileza, me dê aqui que eu vou mandar. Pagaria a multa pelo não encaminhamento e encaminharia. O que eu quero dizer é que se não houve, no caso específico, se houve é o seguinte, se é assim, não, olha, eu não encaminhei, conselheiro relator, porque eu verifiquei deste ano, eu não tenho documentação nenhuma. Uma justificativa tem que ter, é isso que eu quero dizer. Ou então, a penalidade ser dos dois, é isso que eu quero dizer. Ou então, a gente criar uma decisão nova do pleno, de que, por exemplo, o atual não teria responsabilidade nenhuma, mesmo que não fosse. Ou seja, o que a gente precisa, eu quero só um caminho a seguir. De certa forma, teria responsabilidade, sim, porque ele entrando, não existindo prestação de contas, ele iria ter que instalar um procedimento dele contra o atual para que prestasse contas. Inclusive, isso aqui, já debatemos muito se afigura, é praticamente a tomada de contas especial. Agora, permita que eu ainda tenho essa dificuldade de transplantar. Não estou dizendo, Excelência, que o senhor está dizendo isso, mas é o que parece ser, que a responsabilidade daquele ou vai ser transpassada para o outro, ou vai ser dividida ou duplicada, quando, na verdade, o outro tem dever de guarda. Comprovada a existência da documentação e que o atual foi desidioso, aí sim. Mas, pela sistemática, parece ser mais um ato colaborativo do atual gestor. Inclusive, em alguns processos de multa, nesse sentido, para prefeitos, alguns gestores encaminham a documentação e dizem assim, pedem mais um prazo para encaminhar o restante. Outros entram e dizem, olha, eu não tenho documentação nenhuma. Tem casos aqui que eu já trouxe no pleno. Então, se vamos discutir, vamos rever um novo posicionamento, eu acho extremamente saudável. Senhor relator, só queria fazer um esclarecimento quanto à manifestação do Ministério Público pela aplicação da penalidade. Pelo que entendi do relato de Vossa Excelência, a multa que está sendo imputada é a multa prevista no artigo 48.4 da Lei Orgânica do Tribunal, qual seja a penalidade pelo não atendimento ao prazo fixado sem causa a diligência do relator ou a decisão do tribunal. Perfeito. Vossa Excelência, nesse caso foi o próprio tribunal que determinou uma diligência do tribunal a ambos os gestores. Na verdade, ao anterior gestor, presidente da Assembleia nos exercícios 2005-2006, e também ao atual gestor, perfeito, para o envio da documentação, tendo em vista que a guarda da documentação ela tem que estar no órgão público. Mas lá no dispositivo, Excelência, o oferecimento diz que o atual gestor, que em detendo a documentação, possa encaminhá-lo no mesmo prazo dado. Nesse caso, ambos os gestores sequer responderam, porque a multa não está sendo aplicada pelo não envio da documentação. A multa está sendo aplicada pelo não atendimento à diligência do tribunal. Ambos permaneceram inertes nesse caso. Sim. Então, eu acredito que nessa situação, a penalidade tem que ser para ambos os gestores. Eu não teria dificuldade, porque eu entendo que o outro gestor, o atual, seria em caráter colaborativo com a fiscalização. O meu senti, mas vamos discutir, vamos levantar uma questão de ordem. Porque nesse caso, ele teria que vir aos autos, nem que fosse para prestar esse esclarecimento ao tribunal. Olha, eu não me manifestei, não estou enviando a documentação, não estou atendendo a diligência, porque tais documentos não foram deixados pelo anterior gestor, as providências que o caso requer. Tanto que essa multa que está sendo aplicada, eu repito, não é pelo não envio da documentação em 2005 ou 2006, até porque, nesse caso, entraria novamente naquela discussão da prescrição quinquenal, então assim, a manifestação do MP, aí eu vou só, por isso que eu pedi a palavra novamente para fazer esse esclarecimento, é no sentido de que ambos os gestores, por não terem atendido a diligência do tribunal no prazo, eles incorrem na penalidade prevista no artigo 48.4 da Lei Orgânica do Tribunal.
entendo que deveriam vir aos autos, nem que fosse para dizer que não tinha documentação. E aí, nesse caso, não seria cabível nem essa multa daqui, porque ele teria atendido diligência e, aí vamos dizer, eu entenderia razoável que a justificativa pelo não encaminhamento em 2017 foi a documentação de 2005 e 2006, mas a opinião do Ministério Público no sentido da aplicação da penalidade é justamente pelo não atendimento, pela desídia qualquer em ter o menor cuidado em responder a uma diligência do tribunal para a qual, segundo Vossa Excelência prestou no esclarecimento, ambos foram devidamente notificados e tomaram conhecimento da decisão do tribunal. Excelência, mais uma informação que eu quero dar. Evidentemente que aqui o gestor que não encaminhar nesses 5 dias improrrogáveis, o responsável pela prestação, ele pode ser ou deve ser novamente sancionado, né, pela reincidência, quanto máximo descumprimento, e daí nós ultimarmos o processo conforme ele está, ou seja, inclusive trazendo para a deliberação da Corte. Também aqui, quando é dado de 5 dias, é dado novamente o prazo para o atual. Vocês entendem, então, que eu deveria já aqui para ambos, ou aguardar mais esses 5 dias quanto ao gestor, que ainda insiste, no meu sentido, seria mais colaborativo. E ele não permanecendo inerte, se multar nessa segunda vez, ou que não, que eu já devo fazer isso desde o princípio, tratamento isonômico, que foram citados 2. É a informação. Porque, conselheiro, a gente, pelo menos, é o que a gente vem fazendo aqui. Os gestores das prefeituras, a gente está sempre fazendo o anterior e o atual, e quando eles são sancionados os 2. Então, a gente está tendo, aí a gente quer num determinado momento e outro determinado momento. A gente dá a chance dele retificar o que ele, se ele não resolveu o problema. Agora, você tá sentado aí na cadeira de gestor, você precisa dizer o seguinte: esses documentos existem, ou então você põe, não existe, manda alguma coisa. Aí a gente está colocando os 2. A minha discussão ela é simples, se for para a gente fazer essa alteração, eu não acho nada, eu acho perfeito que a obrigação é do outro. Agora, se a gente tem isso como praxe já no tribunal do anterior e outro, eu mantenho ou a gente altera. Eu acho que a gente está aqui para evoluir. Eu acho que é só isso. Vamos ouvir os colegas. Eu queria uma uniformidade para eu poder agir com tranquilidade. Senhora presidente, senhores conselheiros, eu vou fazer uma nova manifestação. A gente já discutiu esse assunto, já tive a oportunidade assim, de trazer meu entendimento, mas eu quero reforçar que o meu entendimento é totalmente divergente do entendimento do conselheiro Anselmo Brito. Veja bem, ele deu até um exemplo aqui que fica fácil da gente compreender essa obrigação, digamos, do gestor. Citou que o conselheiro Otávio Lessa foi presidente do Tribunal de Contas e, portanto, deve prestar contas da sua gestão. E essa prestação de contas, ela ocorre com prazo que se estende na gestão de um novo administrador, né? um novo gestor. E aí se pergunta, quem deve encaminhar ao órgão de controle aquela prestação de contas? Para mim é muito claro, quem deve encaminhar essa prestação de contas, quem tem essa obrigação é o atual gestor. E explico por quê. Ele tem a obrigação. O responsável é o gestor da época, que praticou os atos, porque ele representa a instituição e aí tem que prestar as contas da sua gestão. Mas o encaminhamento dessa prestação de contas, a obrigação é do atual gestor. E é muito fácil de compreender isso. É muito fácil porque essa prestação de contas, ela se compõe de documentos, né? Documentos, especialmente as demonstrações contábeis e relatórios financeiros, extratos bancários, tudo referente à instituição. E quem detém a guarda, naquele momento do encaminhamento dessa prestação de contas, é o atual gestor. E ele, por força do parágrafo único do artigo 70 da Constituição, é ele que tem que encaminhar isso aí. Prestará contas, diz lá o parágrafo único, prestará contas pessoa física, jurídica, todos aqueles
que utilizem, guarde, está lá o verbo, guardar, que utilize, guarde, aplique, gerencie recursos públicos. Então, para mim, está muito claro isso aí. Então, o atual gestor, ele tem essa obrigação de caminhar. É claro que o responsável, ele tem interesse de ver as suas contas encaminhadas no prazo. Então, ele deve cobrar ao gestor atual isso aí. E mais importante ainda, ele como gestor, ele ao final da sua gestão, do seu mandato, ele deve se acautelar dos documentos, preparar essa prestação de contas, né, com todos os documentos, até então, naquele prazo em que ele for gestor, preparar toda essa documentação, movimentar aquelas unidades que devem apresentar esses relatórios, até mesmo ele deve requisitar documentos e ali ele montar sua prestação de contas até aquele dia. E depois, porque os demonstrativos contábeis, que é o que essencialmente compõe a prestação de contas, isso aí só vai ser feito a partir do dia 31 de dezembro do exercício findo. Então, normalmente, isso aí é elaborado nos meses de janeiro e fevereiro. Por isso, até mesmo o prazo para prestar essas contas vão até 30 de abril. Então, não se pode exigir do gestor anterior que ele encaminhe essas prestações de conta ao Tribunal de Contas. Né? Então, é claro que tem que ser, que como interessado, o ex-gestor deve estar cobrando, deve estar buscando o cumprimento da legislação. Então, e outra coisa, eu também critiquei aqui numa determinada sessão o fato de o tribunal exigir, por exemplo, que em diligência, documentos de dois, digamos, responsáveis. O ex-gestor, aquele que às vezes deixou a gestão, não é mais administrador público, às vezes está até no exterior, às vezes está recluso também. Né? E às vezes até só um momento, conselheiro, às vezes até falecido. E aí o tribunal exigir desse gestor que encaminhe uma documentação que está sob a guarda e responsabilidade de um outro gestor. Então, não se pode exigir desses dois que encaminhem agora, nesse momento, essa documentação. Essa documentação tem que ser exigida do atual gestor. Ele tem responsabilidade sobre a guarda desses documentos. Ele tem responsabilidade. Mesmo porque, na hipótese de se citar ou diligenciar a dois gestores de uma mesma documentação, existe a hipótese também dos dois atenderem a essas diligências e encaminharem a mesma documentação em duplicidade. E aí a gente consegue observar, visualizar a ineficiência da gestão pública de caminhar dois documentos. É antieconômico isso aí. Né? Perda de tempo, perda de material, perda de recursos e tudo mais. Então, a gente... eu posso em alguma coisa estar equivocado, mas pelo menos essa minha linha de raciocínio, eu entendo que é a que mais se amolda aqui as normas, né, que tratam de prestação de contas e de atendimento às diligências do Tribunal de Contas, da fiscalização. Então, assim, nesse caso específico que traz o conselheiro Anselmo Brito, de penalizar um ex-gestor que, devido à sua condição, está impedido de atender até mesmo essa diligência. Se me permite, conselheiro. Pois não. É só uma observação, sem querer também ser polêmico. A situação do ex-gestor, por si só, ela requer um certo cuidado por parte do órgão jurisdicional. O fato dele estar recluso, dele se encontrar recluso, isso implica na necessidade de se garantir
ao ex-gestor ao pleno conhecimento daquela notificação ou daquela citação. Então, inclusive, o Código de Processo Civil ele estabelece providências mais formais para a citação do réu preso. Não vale simplesmente encaminhar a comunicação para a residência dele ou para o condomínio. É necessário se constituir um curador especial para receber aquela comunicação, não é? Então, eu acho que esse cuidado... Curador? Sim, curador especial. A gente aplicando o CPC subsidiariamente, a gente teria que adotar esse tipo de providência a fim de assegurar ampla defesa ao jurisdicionado. Mas, enfim, essa é só uma observação que eu gostaria de fazer. Eu tenho algumas dúvidas e eu gostaria de solicitar esclarecimento ao relator. Isso, na verdade, é uma tomada de contas especial por qual tipo de omissão? Qual foi É apenas tomada de contas. É apenas uma tomada de contas. Exatamente. Né? Ok. Eu não consigo ainda vislumbrar qualquer tipo de dano, só com a documentação que eu posso converter essa tomada de contas em uma tomada de contas especial, evidentemente, ressalvando o entendimento dos colegas de existência de prestação, tomada de contas, tomada de contas especial. Qual foi o fundamento da tomada de contas? O fundamento de fato fático de fato, foi na apresentação da prestação de contas nos períodos respectivos e obrigação do gestor, aí tem cumprindo, Excelência, o artigo 71.2. Se nós vamos, com perdão da palavra, e não sem querer entrar na seara de entendimento de ninguém, revogar tacitamente esse artigo 71.2 para passar responsabilidade pessoal para um outro gestor, eu aqui vou repetir uma coisa. Nossa, nessa questão, vou entrar nessa questão. É uma coisa que eu assim não. Vou falar aqui, só para falar. Eu estou desaprendendo porque estou aprendendo algo que eu não deveria aprender. E é lógico, é evidente que eu não posso passar uma obrigação pessoal minha para um gestor. Eu até assim fico pensando, citando o mesmo exemplo que o senhor Otávio Lessa, vou falar o meu, para não ofender ninguém, eu vou falar o meu. Eu não prestei contas da minha gestão 2016. O senhor Otávio Lessa, Vossa Excelência, vai ser sancionado. Se eu não prestei contas, não tem documentação nenhuma. Vossa Excelência instaure um procedimento, uma TCE, para que eu preste contas se eu encaminho a documentação. Vossa Excelência vai ser responsabilizado com base no 71.2. Isso, para mim, é estranho. Acho que o tribunal, às vezes, nessas discussões, eu fico preocupado. Mas ainda bem que a discussão pública, está todo mundo acompanhando. Eu acho senhora presidente. Isso é perfeitamente louvável, da dialética normal, Excelência. Senhor conselheiro, só me perdoe aqui, o conselheiro Anselmo Brito. Assim, talvez Vossa Excelência queira dar um outro sentido talvez aos meus argumentos aqui. Vossa Excelência não foi direto, mas eu percebo isso. Jamais, em hipótese alguma, senhora presidente e senhores conselheiros, eu vou defender aqui a não aplicação de sanção ao gestor que descumpriu legislação. Não é esse o caso. Se Vossa Excelência, como deu o exemplo, não prestou contas, é claro, a primeira providência aí é uma abertura de tomada de conta especial, é isso que diz a legislação. Aquele gestor que não presta contas é tomada de conta especial, não é tomada de contas. É prestação de contas. Tomadas de contas tem lá no sistema de controle interno lá. Agora, aqui é prestação de contas e tomada de conta especial. Desculpa, Vossa Excelência, tomada de conta especial. Se Vossa Excelência, como deu o exemplo, deixou de prestar contas, tem que ser instaurada uma tomada de conta especial, que é o que diz a legislação, e não tomada de contas. Um detalhe, Excelência, a gente não teria essa legitimidade, posto que a legitimidade para tomar contas de governo é privativa
da Câmara Municipal, que é o órgão ao qual ele presta contas. Contas de governo. Claro, isso é Curador jurisprudência especial, contas de governo. Jurisprudência Meu Deus. pacífica do Aí, STF. Contas de governo, meu Deus. Claro. Aí, olha claro, só, Excelência. então, Excelência, se Vossa Claro, Excelência Excelência. tem responsabilidade de prestar conta e deixou de prestar, 71, isso aí vai ser 2, apurado contas de numa governo, tomada de Excelência, conta curador especial. especial. Senhora presidente, só uma questão de ordem. Eu acho que está Tá tendo uma coisa assim, totalmente havendo uma diferente do contexto processual. Acho que tá havendo uma da ampliação. situação. É absurda. Eu acho que está Desculpe, havendo Excelência. uma ampliação da discussão que está sendo tomada para além dos limites do que está sendo discutido no processo que foi pautado. Porque Diligência. Vossas Excelências, ao meu ver, todos já adiantando um posicionamento, estão partindo para o mérito da responsabilidade sobre o envio. Sabe por que não está? Porque a gente pode estar aqui desenvolvendo toda uma discussão que seja inútil. Não, mas é porque... Isso eu não tenho dúvida. Eu concordo Isso eu não com tenho você dúvida. nisso. Eu estou colocando o seguinte, o que foi pautado, o que está sendo trazido à discussão no plenário nesse momento, pelo conselheiro Anselmo, e pelo que eu vi da pauta, e pelo relato que foi feito, foi o seguinte: o tribunal fez 2 diligências ao ex-gestor e ao atual gestor para que encaminhassem informações ou documentos ao tribunal. Ambos permaneceram inertes, sequer responderam, porque seria muito simples responder dizendo, olha, eu não tenho a guarda do documento, a responsabilidade não é minha. E aí iríamos analisar o mérito da resposta dele, se é cabível ou não a aplicação da multa, se ele tinha responsabilidade ou não para o envio da documentação. Mas o que está sendo colocado em pauta é o seguinte, olha, os gestores, eles nem vieram ao processo, eles não disseram nada. E o tribunal, o conselheiro Anselmo está trazendo uma proposta de aplicação de uma penalidade pelo simples fato de eles não terem respondido nada. E quero lembrar, Excelência, que quando nós... Então, eu acho que o tribunal tem que se debruçar, na verdade, sobre isso, olha. O gestor não estava recluso. Ou então avançar para o seguinte, olha, se ele não tem obrigação de mandar a documentação para o tribunal, então ele também não tem obrigação de responder à diligência do tribunal. Olha, eu acho que por isso que eu acho que está avançando na discussão. Eu acho que o momento atual é o seguinte, olha, o gestor foi regularmente, por isso que eu perguntei, foi regularmente notificado? O conselheiro relator disse que foi regularmente notificado. A gente não teve acesso aos autos para ver, ele está afirmando que foi regularmente notificado. Se foi regularmente notificado e não veio ao processo para apresentar sequer uma justificativa, o tribunal está aplicando a sanção pelo não atendimento à diligência do tribunal, pura e simples. É só a discussão do processo é essa, se tem o dever, se não tem, isso aí vai ser uma coisa que tem que ser discutida no mérito do julgamento. Entendeu? Por isso que eu levantei essa questão de ordem, eu acho que está sendo ampliada a discussão para além do que foi trazido, do que foi pautado para a sessão. E aí a colocação do conselheiro Rodrigo, eu até entendo o conselheiro Rodrigo, que em determinadas situações, aí a gente pode discutir a utilidade do processo, tal, mas assim, eu acho que primeiro tem que se manifestar sobre se os responsáveis citados atenderam ou não a diligência do tribunal. Se não atenderam, incorre na norma do artigo 148.4. É por isso que eu acho que a decisão nesse momento é apenas sobre isso, e não sobre o mérito de quem deve prestar contas, se é o atual gestor, se é o anterior. Mas o tribunal, ao meu ver também, equivocadamente, eu lembro que na sessão eu falei, olha, essa diligência tem que ser dirigida somente ao atual gestor, que é o que tem o dever de guarda. Mas o tribunal, na ocasião, por maioria, acho que o conselheiro Sérgio foi vencido, acho que depois até, inclusive, disse, não, notifica os dois, eu não me recordo, mas o tribunal, ou por unanimidade ou por maioria, resolveu notificar os dois. Se notificou e são jurisdicionados do tribunal, eu acho que tem que enviar os autos para prestar o esclarecimento. Eles sequer tiveram cuidado de vir... Qual a dificuldade de enviar o processo? Porque eu, se eu fosse o gestor, eu viria simplesmente para dizer, olha, a gestão foi de 2005, 2006, a guarda do documento não é minha, então você peça isso do responsável, justifico e acabou. Mas, com todo respeito, doutor Enio, mas essas discussões são importantes para a gente colocar nossos fundamentos, claro, para justificar a decisão e até mesmo para, de certa forma, esclarecer aos demais conselheiros esse posicionamento, até mesmo com o fim de convencê-los dessa posição. Então, claro, isso é normal. Às vezes a gente vai um pouquinho além, né? Mas eu acho totalmente salutar. Eu não tenho nenhum problema em discutir isso aí, até mesmo a questões como
como nós tratamos aqui, avançar um pouco acima do que está sendo discutido no processo, mesmo porque não existe nenhum impedimento para que façamos isso. Eu também vou pedir vênia ao doutor Enio, ao doutor conselheiro Anselmo. A finalidade se a gente tem um processo que, na origem, ele não é legítimo, a aplicação de multa nesse processo que não é legítimo é uma ofensa ainda maior. Né? Eu vou só ler o artigo 51, inciso 2 da Constituição Federal, que fala o seguinte: da competência privativa da Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional A tomada de contas, não é isso? Dentro de 60 dias então após eu não esqueci, a abertura da sessão legislativa. Me corrijam se eu estiver errado. Né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, acima do que ocorre no modelo federal, os estados e municípios se submetem a esse regramento, a ideia nele contida. Então, por conta disso, a competência para a abertura de tomada de contas especial pela não prestação de contas de governo, tomada de contas não é apresentação das contas que é diferente. de governo no município e no estado seria os respectivos órgãos legislativos. É bom que está esclarecido que não é interno, é de um poder para o outro. Então, eu aqui não estou falando coisa equivocada. Gestão do presidente da Assembleia. Não é do presidente, não é do prefeito. Não, presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia. Presidente da Assembleia. Eu pensava que quem estava preso, então eu estou confundindo aqui a Assembleia. Da Assembleia. Né? Da Assembleia. Pensei que era do da Assembleia e o atual gestor. A discussão hoje é essa. E queria só lembrar, como eu disse aqui, que quando dá decisão, o sujeito objeto da decisão, tecnicamente falando, ele gozava de todas as suas faculdades constitucionais, inclusive da liberdade. Evidentemente que quando foi notificado, entregue a sua residência, ele já estava com restrição em uma delas. É a informação que eu posso dar. Eu não, apesar de ainda ter essa restrição de achar que é mais colaborativo do gestor atual do que outra coisa, mas se vocês entenderem que deve ir para ele também, eu aqui posso acolher, refazer o voto acrescentando. Não tem problema nenhum quanto a isso. Por que colaborativo, senhor? Poderia explicar por que é justamente pela obrigação de se prestar contas. Ele tem a obrigação de guarda, perfeito. Guarda, tudo bem. Excelência, veja só, é o exemplo que eu citei, vou citar do meu exemplo. Se eu não prestei contas, se eu não criei, não criar no sentido artificioso não, se eu não gerei os documentos e não deixei para que outra gestão encaminhasse, eu fico assim, com dificuldade de entender de que o meu gestor posterior, ele seja sancionado por uma falha, por uma obrigação minha. É nesse sentido que eu acho que é mais colaborativo, mas o doutor Enio entende que é diferente e você também está entendendo que é diferente. Porque, assim, conselheiro, se o tribunal pode exigir do seu jurisdicionado que informe ou então encaminhe documentos ao tribunal... É importante que o senhor falar? Não, tudo bem, mas uma coisa, pode ser uma visão restritiva minha, mas tem também questão da competência. Eventualmente invadir a competência do relator da Assembleia 17 e 18, sei que o fato não se refere, mas hoje aplicar-lhe uma sanção em razão do seu poder hoje de guarda da documentação, mesmo que ela seja de anos atrás. Do relator. Quem é o relator da Assembleia hoje? Não sei quem é o conselheiro. Não é o senhor, conselheiro Otávio? Não sei, eu acho que não, hoje não. O que eu quero dizer é o seguinte, ele não seria penalizado... Ele seria multado. Ele diria dizer assim, se ele está com a guarda, aí ele tem a obrigação de mandar.
Tá. Agora, se ele dissesse, mandar um correspondente, eu não tenho, não vi esse documento aqui, aí eu acho que ele não tem que ser multado de nada, para ser bem prático. Se ele não tem como mandar. Agora, se hoje tem uma pessoa que tem a guarda, a responsabilidade da guarda e está lá, eu acho que é obrigação. Eu acho que não é. Não seria mais uma colaboração, na minha visão. É uma Só obrigação. voltando aqui, então, para o doutor Rodrigo, nesse sentido, que se for assim, eu, mesmo com meu ainda visão restritiva, até curta nesse sentido, eu acolho e faço a alteração do voto para que ambos sejam multados por descumprimento de diligência. Somente por isso. Claro que nossa discussão foi quem tem a obrigação de prestar contas ou não. Foi além, é evidente isso. Eu acho que para mim está superada a questão a preliminar. Eu compreendi, eu tinha entendido que seria o prefeito. E eu peço desculpa sobre conta de governo, eu não entendi. Conta de governo, Assembleia. Eu entendi, desculpa, prefeito foi nesse municipal. sentido. O seu raciocínio está correto nesse aspecto. E já antecipando, eu voto pela aplicação da multa também no gestor atual. Eu só tenho uma preocupação, Excelência, com relação do gestor que está preso, ex-gestor que está preso. A comunicação. Se haveria essa necessidade de nomear um curador especial para que ele possa receber essa notificação. Eu entendo, como não somos, assim, pessoalmente, nós os responsáveis por fazer isso, nós, assim que eu falo, o relator julgador, nem o pleno, mas o tribunal em si, que, nesse caso, o cuidado de quando for fazer a notificação, cientificação, eu acho que haverá um prejuízo dele ser notificado mesmo, estando recluso, porque evidentemente que ele pessoalmente, mas evidentemente que ele tem os seus patronos, os seus procuradores, não haveria impedimento de que ele viesse... Conselheiro, já ficou decidido que o entendimento da maioria é no sentido de que ampliar. Os dois devem ser. Vossa Excelência também não vê nenhum óbice em acolher e acata, então aderindo ao entendimento. Seria, no então, o caso de retirar o processo e fazer esse... Não, Excelência, eu posso fazer a alteração agora e ao final trago, sem problema algum. Só esquecimento, conselheiro. Não, mas como ele acolhe, estávamos na discussão. Sim, a mas discussão não foi ainda para votação. Mas porque Não, tá certo. Então vou adiantar meu voto. Eu já vou adiantar meu voto. Eu divirjo do conselheiro. Eu penso que não deve ser aplicada essa multa ao gestor por dois motivos. O primeiro, por ele estar recluso, não poder atender a diligência. E segundo, na verdade, o primeiro invertendo. O primeiro, porque ele não é o responsável por encaminhar essa documentação nessa oportunidade, nesse momento dessa diligência. Não é ele. Ele é o responsável pelas contas. Ele tem que responder pela sua gestão. Mas não deve, ele não deve ser penalizado por não encaminhar um documento da qual ele não detém a guarda. Então, eu divirjo disso aí. Nesse ponto, eu divirjo e assim, já expressei essa divergência. Quanto ao atual gestor, se for encaminhado diligência a ele e ele não atendeu, aí sim. Aí se aplica a multa. Então, se o relator decidir aplicar multa apenas ao atual gestor, aí eu o acompanho. Caso contrário, eu divirjo. É isso, obrigado. Só um esclarecimento, porque Vossa Excelência, o senhor relator, falou que a notificação ao atual presidente da Assembleia foi em caráter colaborativo. Mas na notificação existe mas tem o alerta de que caso não responda vai ser aplicada a penalidade? Não. Em detendo a documentação, ele encaminhasse. Mas tem um alerta de que o não encaminhamento enseja aplicação de penalidade? Não. Então, nesse caso... Na verdade, em nenhum caso, traz aqui no pleno, aprovado por nós, vários e vários casos, tem isso. Por isso que a minha visão um pouco curta nesse sentido, de penalizar o atual.
Realmente eu não assisto naquele, em nenhum sentido, mesmo ele tendo a guarda, a obrigação de guarda, mas como é que ele pode ter obrigação de guarda? Imagine, excelência, assim, o absurdo, o senhor Otávio hoje, diretor da escola, eu não prestei contas, o anterior não prestou contas, o senhor Otávio estará DCE de 2016 para trás, para não ser responsabilizado. Isso beira o quê? Um absurdo é algo que, assim, no meu entendimento, eu não posso passar uma obrigação pessoal para outro gestor, por mais obrigação que ele tenha. E hoje, o senhor está hoje 17 e 18. Assumiu um outro diretor. O senhor Otávio prestou as contas normais para o outro, mas de 16 em diante continua sem prestar contas. Aí o outro também não tomou nenhuma providência de prestação de contas. Aí ia tomar uma providência contra o Otávio, que não tomou providências, uma providência contra o Otávio e contra os outros também que não prestaram contas. É uma coisa assim que a gente for pensar, vai ser um pensamento, se eu posso utilizar esse termo, exponencial, vai sair da nossa esfera de abarcar as coisas, de entendimento. No meu sentir. É muito claro para mim a responsabilidade. Doutor Sérgio, eu entendo. Um exemplo que é mais fácil, 4 anos de um mandato. 3 anos, o gestor está dentro do seu mandato. Como acontece no assunto do governador, quem é que manda as contas? É o gestor que assume. Mas é elaborada a conta, ele é apenas um quê? Intermediário. Ele só encaminha o que está lá. Se ele não encontrou, ele não vai encaminhar. Ou o que tiver lá, ele encaminha. Jamais vai poder ser centralizado pela prestação de contas. Aqui não é evidente que todos nós estamos concordando com isso, que a responsabilidade de prestar não é dele. Mas e a documentação? E o que compõe aquela prestação? A gente tem que pensar nisso. Eu fico muito realmente preocupado com essa questão lá do 71.2, aqui repetindo obrigatoriamente na Constituição Caeté, de nós. Eu queria só colocar Então agora eu não poder sancionar, mas poder colocar observação. Do Ministério Público, exatamente, no sentido de que, como não houve o alerta ao atual gestor de que o não cumprimento daquela diligência ensejaria na aplicação de penalidade, então, nesse caso, eu acho que nesse momento não cabe a aplicação da penalidade. E da agora em diante, como Vossa Excelência está dando mais 5 dias, se agora for feito o alerta e ele realmente continuar a permanecer inerte, esse processo aí vai vir a pleno prazo. Mas nesse momento, então, eu entendo que não é cabível a aplicação de penalidade ao atual gestor. É outra coisa, porque, quer dizer, todas as comunicações que eu faço, ele já vai com a penalidade. Eu não faço duas. Eu já vou dizendo, se ele não cumprir, eu não sei como é que funciona os outros gabinetes. É bom padronizar também. Não fazia assim, não, mas vou começar a fazer. A gente faz, assim, pelo menos eu faço assim no seu conselheiro Rodrigo, não sei como é que vocês fazem, mas já está lá escrito, conforme a lei tal, já tem a penalidade, para não ter que fazer 2 vezes. Encerrada a discussão. Votação. Só mais uma questão. Assim, até mesmo para o conselheiro Anselmo Brito não desaprender. Eu quero reforçar aqui que eu entendo que o ex-gestor, ele continua responsável, ele tem que responder pela sua gestão, seus atos. Tem que responder pelos seus atos. Não, isso aí está claro para mim, eu acredito que para ele também. Se ele geriu a coisa pública, se ele aplicou recurso, teve a sua guarda recurso público, ele deve responder. Se ele não prestou contas, aí é o caso de instaurar uma tomada de conta especial para apurar a sua gestão. E aí essa providência já não é mais dele, ele fica fora disso aí. Então, ele continua responsável. Agora, a responsabilidade, neste momento, nesta data, de caminhar documentos ao tribunal, é do atual gestor. Eu não tenho dúvida disso. Só isso, conselheiro. Encerrada a discussão. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, eu voto no sentido de entender que a aplicação de multa ao antigo gestor ela é indevida,
né, por conta do fato dele se encontrar impossibilitado de responder e da necessidade de se respeitar essas formalidades que assegurem a ampla defesa, acompanhando a divergência inaugurada pelo conselheiro Sérgio. Conselheiro... Excelência, assim, feitos práticos, eu não entendi. Quer dizer que eu não vai se tomar nenhuma providência nos autos, não vai se aplicar a multa. Nós decidimos pela aplicação da multa é uma coisa. Ela ser do conhecimento de quem a receber é outra sistemática do Tribunal de Contas. Me parece estranho nós não tomarmos nenhuma providência. O recado que nós estamos dando é: gestores públicos, não prestem contas. E quanto mais tempo sem prestar contas, melhor. Porque além deste procedimento aqui, ainda pode correr o risco no futuro, passados 5 anos, também a prescrição tomar mais essa atividade. E isso sem qualquer parâmetro, prescrição pura e simples, sem verificar se há prazo suspensivo e interruptivo, o que me deixa ainda mais alvoroçado, por assim dizer. Eu não aplicaria multa, Excelência, por conta de uma ilegalidade formal, procedimental. Qual seria, Excelência? Que seria o não respeito à nomeação do curador especial para recebimento. E vou ler, fazer a leitura do artigo 48, inciso 4º, ele diz: o não atendimento, aplica-se a multa pelo não atendimento ao prazo fixado sem justa causa. Tá. Né? Que essa justa causa ele teria para não cumprir a diligência em razão da liberdade dele que se encontra cerceada. Quer dizer, então, mas que se fosse nomeado um curador especial, a multa poderia ser aplicada. Respeitando-se o Código de Processo Civil que venha a ser utilizado subsidiariamente. Senhora presidente, questão de ordem, nós estamos na votação, né? Mas não mais discussão. Sim. Mas acaba acontecendo o que foi aqui as razões do senhor Rodrigo. Pois é, eu penso que Vossa Excelência, como relator, deve também respeitar a posição e o voto de cada um. Sim, mas é porque acabou o prazo para a discussão, Vossa Excelência. Nós estamos na votação. Sim, Excelência. Então, acabou. Sim, Excelência. Eu só estou citando uma questão de ordem, que nós não estamos mais no prazo para discussão do processo. Excelência, É votação. era só o que faltava. Se não bastasse um presidente querer me tirar a força do pleno, um outro colega de plenário querer caçar a minha palavra. É que Vossa Excelência, não, jamais vou caçar a palavra. É demais, Excelência. Vossa Excelência deturpa as coisas. Não deturpa, é questão de ordem. Vossa Excelência tem que respeitar a ordem dessa corte de contas. Eu estou sendo muito claro. Da mesma forma que Vossa Excelência tem que respeitar. São regras. Regras. Vossa Excelência não respeita a lei e as normas? Aí se formos adentrar a não respeitar lei, estamos ordem, em votação, né? Ordenamento jurídico é complicado. Não só para absorver, mas para condenar, Excelência. Não, que tem a lei lá, eu não concordo com ela, não vou cumprir. Não sou eu que digo isso, Excelência, pelo amor de Deus. Então, não coloque palavras na minha boca. Vamos respeitar. Verifique os áudios e os vídeos da sessão. Vote, Excelência. Com a palavra, conselheiro Sérgio, para a votação. Diverge do conselheiro. Eu já tinha antecipado o voto. Meu voto é divergente. Conselheiro Otávio. Eu acompanho o voto divergente. Excelência, então, os meus processos, eles são aqui vencidos, repassados para o doutor Rodrigo para fazer o acordo com o voto divergente. A divergência eu não me oponho a fazer, não, mas eu acho que a divergência foi inaugurada pelo conselheiro. Então, Sérgio. que seja encaminhados os autos para que seja elaborado o acórdão através da divergência. Não, Excelência, a gente tem que discutir, desculpe. Mas aí quem alegou a questão da ilegalidade por causa do especial foi Vossa Excelência. O senhor inaugurou a divergência, não o senhor Sérgio.
Na realidade, surgiram duas divergências, uma levantada pelo conselheiro Rodrigo e uma outra pelo conselheiro Sérgio. O conselheiro Rodrigo alega que Não aplica nada. a não aplicação O Sérgio em alega que virtude de aplica ao atual. Exato. E a do conselheiro Rodrigo é no sentido de que Não, eu a- acompanho o- integralmente, inclusive com a aplicação da multa ao atual gestor. Mesmo sem o alerta? Aí é complicado. É assim, Se- eu- vamos- a gente tem que ter uma se coerência instalou- de já